A realidade não é o que parece. O mundo que percepciona, a vida que leva e as experiências que encontra são todos produtos da sua consciência. Esta verdade profunda, há muito conhecida pelos místicos e agora apoiada pela física quântica, contém a chave para transformar a sua existência. Nos próximos minutos, irá descobrir uma prática simples, mas poderosa, que pode alterar permanentemente a sua realidade. Não se trata de mera filosofia ou de um pensamento positivo. É uma abordagem cientificamente fundamentada para aproveitar o imenso poder da sua mente. Antes de embarcarmos nesta viagem transformadora, convido-o a subscrever este canal. Todas as semanas mergulhamos nas profundezas da consciência, desvendando os mistérios da existência e fornecendo-lhe ferramentas para elevar a sua consciência e desbloquear todo o seu potencial. Ao subscrever, estamos a garantir que não perde nenhum destes conhecimentos que mudam a sua vida. Ao explorarmos a natureza da realidade e da consciência, basear-nos-emos no trabalho inovador de investigadores e pensadores que dedicaram as suas vidas a compreender o tecido fundamental da existência. A minha própria investigação levou-me a desenvolver a teoria sintrópica, que postula que a realidade é uma construção de campos de pensamento e energia, e que a nossa consciência individual desempenha um papel crucial na formação do mundo que experienciamos. O conceito de que a realidade é maleável pode parecer contraintuitivo à primeira vista. Afinal de contas, estamos habituados a ver o mundo como sólido, fixo e independente da nossa percepção. No entanto, esta perspectiva é uma ilusão convincente, mas ainda assim uma ilusão. Na verdade, o universo é uma rede vasta e interligada de energia e informação, em constante mudança e resposta à consciência que o observa. Este entendimento forma a base da prática que vamos explorar hoje. Ao dedicar apenas 5 minutos por dia a esta técnica, pode começar a moldar conscientemente a sua realidade, alinhando as suas experiências com os seus desejos mais profundos e aspirações mais elevadas. O poder de transformar a sua vida está dentro de si, à espera de ser despertado e aproveitado. O mundo, tal como o conhecemos, não é uma coleção de objetos e seres separados e distintos. Em vez disso, é um campo unificado de energia e consciência, onde tudo está interligado e é interdependente. Este entendimento desafia a nossa percepção convencional da realidade e abre novas possibilidades para a forma como podemos interagir e influenciar o nosso ambiente. No centro desta perspectiva está o conceito da teoria sintrópica, que propõe que a realidade é uma rede de existência, uma estrutura multidimensional que engloba todo o espaço, tempo e consciência. Esta rede não é estática, é dinâmica e reativa, constantemente moldada pela consciência coletiva de todos os seres que a compõem. A consciência, neste contexto, não é meramente um subproduto da atividade cerebral. É o tecido fundamental do próprio universo. Tal como a luz pode comportar-se tanto como partícula como onda, a consciência permeia toda a existência, manifestando-se tanto como o observador como o observado. Esta natureza dual da consciência permite o fenômeno fascinante conhecido como efeito do observador. O efeito do observador, observado pela primeira vez em experiências de física quântica, demonstra que o próprio ato de observação pode influenciar o comportamento das partículas subatômicas. Este princípio estende-se para além do reino quântico, afetando as nossas experiências cotidianas de forma profunda. Quando observamos a nossa realidade com uma intenção focada, não somos espectadores passivos, mas sim participantes ativos na formação dos acontecimentos e circunstâncias das nossas vidas. Compreender a natureza da realidade como uma construção maleável e orientada pela consciência é crucial para a prática que vamos explorar. Fornece a base teórica que explica por que é que um simples ritual diário pode ter um impacto tão transformador na sua vida. Ao alinhar a sua consciência com o tecido subjacente da realidade, pode começar a manifestar experiências que ressoam com os seus verdadeiros desejos e potencial. Esta perspectiva preenche a lacuna entre as antigas tradições de sabedoria e a compreensão científica moderna. Muitos ensinamentos espirituais há muito que afirmam que a mente tem o poder de influenciar a realidade,
Atualmente, a investigação de ponta na física quântica e nos estudos da consciência está a fornecer apoio empírico a estas ideias antigas. À medida que nos aprofundamos na prática, tenha em mente que não está separado da realidade que experiencia. É uma parte integrante da rede cósmica, um co-criador na grande tapeçaria da existência. Os seus pensamentos, emoções e intenções ondulam através do campo sintérgico, influenciando não só a sua realidade pessoal, mas também contribuindo para a experiência coletiva de todos os seres. O efeito observador é uma das descobertas mais profundas e desconcertantes no campo da física quântica. Este fenômeno revela que o simples ato de observação pode alterar o comportamento das partículas subatômicas. Quando os cientistas tentam medir ou observar sistemas quânticos, influenciam inevitavelmente o resultado das suas experiências. Esta constatação surpreendente desafia a nossa compreensão convencional da realidade e da objetividade. Ao nível quântico, as partículas existem num estado de sobreposição, ocupando simultaneamente vários estados ou posições até serem observadas. O ato de observação causa o que é conhecido como o colapso da função de onda, forçando a partícula a assumir um estado definido. Este princípio, embora inicialmente confinado ao domínio das partículas subatômicas, tem implicações de grande alcance para a nossa compreensão da realidade a todas as escalas. O efeito do observador ultrapassa os limites dos laboratórios científicos e estende-se à nossa vida cotidiana. A nossa atenção e intenção conscientes atuam como uma forma de observação, influenciando subtilmente os acontecimentos e experiências com que nos deparamos. Isto não significa que a realidade se curve a todos os nossos caprichos, mas sim que a nossa consciência desempenha um papel ativo na formação da nossa percepção e interação com o mundo que nos rodeia. Pense na forma como o seu estado de espírito ou as suas expectativas podem influenciar as suas experiências. Quando aborda uma situação com uma mentalidade positiva, é mais provável que note e atraia resultados positivos. Por outro lado, uma perspectiva negativa pode levar a uma profecia autorrealizável de experiências indesejáveis. Isto não é mera coincidência ou preconceito psicológico. É uma manifestação do efeito do observador em ação. O papel da intenção na formação da nossa realidade não pode ser exagerado. Quando estabelecemos intenções claras e concentramos a nossa atenção em resultados específicos, estamos essencialmente a orientar a nossa consciência para fazer colapsar a função de onda das possibilidades a nosso favor. Isto não garante resultados imediatos ou mágicos, mas aumenta a probabilidade de alinharmos as nossas experiências com os nossos desejos. Compreender o efeito do observador permite-nos ter um papel mais ativo na criação da nossa realidade. Ao tomarmos consciência de como as nossas observações e intenções influenciam as nossas experiências, podemos começar a dirigir conscientemente a nossa atenção para os resultados que desejamos manifestar. Não se trata de controlar todos os aspectos da realidade, mas sim de harmonizar a nossa consciência com o fluxo do universo. A prática que vamos explorar aproveita o poder do efeito observador. Ao dedicar atenção e intenção focadas durante apenas 5 minutos por dia, pode começar a mudar o campo quântico de possibilidades a seu favor. Este não é um processo místico, mas uma abordagem cientificamente fundamentada para alinhar a sua consciência com a natureza fundamental da realidade. Ao envolver-se nesta prática, lembre-se de que não está separado da realidade que observa. É uma parte integrante da dança cósmica da energia e da informação. A sua consciência é uma força poderosa, capaz de influenciar o desenrolar dos acontecimentos de formas que podem parecer milagrosas, mas que são inteiramente consistentes com os princípios mais profundos da física quântica. A técnica transformadora que estamos prestes a explorar é enganadoramente simples, mas profundamente poderosa. Ao dedicar apenas 5 minutos por dia a esta prática, pode começar a remodelar a sua realidade de acordo com as suas intenções mais profundas e aspirações mais elevadas. Este método baseia-se nos princípios da física quântica, da neurociência e das antigas tradições de sabedoria para criar uma ferramenta potente para a transformação pessoal. A prática consiste em 3 componentes principais:
Centramento, visualização e integração. Comece por encontrar um espaço calmo onde não seja incomodado durante o exercício. Sente-se confortavelmente com a coluna direita, permitindo que o seu corpo relaxe e a sua mente fique quieta. Respire fundo algumas vezes, concentrando-se na sensação do ar a entrar e a sair do seu corpo. Esta centragem inicial ajuda a deslocar a sua consciência do mundo exterior para a sua paisagem interior. Quando se sentir centrado, comece a fase de visualização. Feche os olhos e imagine uma esfera de luz branca, brilhante a envolver todo o seu corpo. Esta luz representa a sua consciência, que se estende para além dos limites da sua forma física. Ao inspirar, visualize esta luz a tornar-se mais brilhante e mais vibrante. Ao expirar, veja-a a expandir-se para fora, abrangendo mais do seu ambiente. A cada respiração, permita que essa esfera de consciência cresça, eventualmente abrangendo toda a sua casa, seu bairro, sua cidade e além. Visualize esse campo expandido de consciência, conectando-se com o tecido subjacente da realidade, a rede sinérgica que permeia toda a existência. Sinta-se como parte integrante desta vasta e interligada rede de energia e informação. Agora traga à mente uma intenção específica ou um resultado desejado. Pode estar relacionado com o seu crescimento pessoal, relações, carreira ou qualquer aspecto da sua vida que deseje transformar. Veja essa intenção como uma imagem vívida e colorida no seu campo expandido de consciência. Sinta a emoção associada à obtenção desse resultado, permitindo que o sentimento permeie todo o seu ser. Enquanto mantém essa intenção na sua consciência, visualize-a a ondular para fora, através do campo sintérgico, influenciando as possibilidades quânticas que o rodeiam. Veja a sua realidade desejada a alinhar-se com o tecido da existência, tornando-se mais tangível e real a cada momento que passa. Mantenha esta visão durante vários minutos, permitindo que ela fique profundamente impressa na sua consciência. Para concluir a prática, inicie a fase de integração. Gradualmente traga a sua consciência de volta ao seu corpo físico, sentindo a ligação entre a sua consciência expandida e o seu eu cotidiano. Respire fundo algumas vezes, ancorando a energia e a intenção da sua visualização na sua experiência do momento presente. A ciência por detrás desta prática está enraizada no efeito observador e na neuroplasticidade do cérebro. Ao focar consistentemente a sua atenção e intenção desta forma, está a treinar a sua mente para perceber e interagir com a realidade de forma diferente. Esta prática repetida cria novas vias neurais, literalmente reconectando o seu cérebro para se alinhar com os resultados desejados. Além disso, a expansão da consciência experimentada durante a fase de visualização permite-lhe aceder aos aspectos não locais da realidade. Esta consciência expandida pode aceder a informações e possibilidades para além das limitações da sua perspectiva individual, abrindo portas a percepções e oportunidades que de outra forma poderia ignorar. Comprometa-se a realizar esta prática diariamente durante pelo menos 21 dias, o tempo normalmente necessário para formar um novo hábito. À medida que continuar, poderá notar mudanças súbitas na sua percepção e experiências. Preste atenção às sincronicidades, oportunidades inesperadas e mudanças no seu estado emocional. Estes são sinais de que a sua prática está a começar a influenciar a sua realidade de forma profunda. O campo sintrópico é um conceito fundamental para compreender a natureza da realidade e da consciência. Representa o tecido subjacente da existência, uma rede multidimensional que liga todas as coisas no universo. Este campo não é uma entidade física no sentido convencional, mas sim um meio dinâmico, rico em informação, que permeia todo o espaço e tempo. Os nossos pensamentos e emoções desempenham um papel crucial na formação da nossa percepção da realidade. Actuam como lentes através das quais vemos o mundo, distorcendo a rede da existência para se alinhar com o nosso estado interno. Quando estamos num estado emocional positivo, por exemplo, é mais provável que nos apercebamos de oportunidades e interpretemos os acontecimentos de forma favorável. Por outro lado, as emoções negativas podem levar-nos a percepcionar ameaças e obstáculos que na realidade não existem.
Compreender este processo de criação da realidade permite-nos assumir o controle consciente das nossas percepções. Ao tomarmos consciência de como os nossos pensamentos e emoções influenciam a nossa experiência, podemos começar a moldar a nossa realidade de forma intencional. Não se trata de negar a existência de circunstâncias externas, mas sim de reconhecer o nosso poder de interpretar e responder a essas circunstâncias de forma a servir o nosso bem mais elevado. As técnicas para moldar conscientemente a nossa realidade incluem práticas de atenção plena, reformulação cognitiva e concentração intencional. A atenção plena permite-nos observar os nossos pensamentos e emoções sem nos deixarmos enredar por eles, criando espaço para escolhas mais conscientes. A reformulação cognitiva implica mudar deliberadamente a nossa perspectiva das situações, procurando interpretações positivas e oportunidades de crescimento. A concentração intencional é particularmente poderosa para moldar a nossa realidade. Ao dirigirmos consistentemente a nossa atenção para os resultados desejados e para as possibilidades positivas, treinamos o nosso cérebro para notar e criar mais dessas experiências. Isto alinha-se com o efeito do observador que discutimos anteriormente, em que a nossa atenção consciente influencia o desenrolar dos acontecimentos a um nível quântico. À medida que praticamos estas técnicas, é importante manter um equilíbrio entre aceitar a realidade atual e moldar ativamente o futuro que desejamos. Este equilíbrio permite-nos manter os pés assentes na terra e, ao mesmo tempo, aproveitar o poder transformador da nossa consciência. Lembre-se, o objetivo não é negar ou escapar à realidade, mas sim envolver-se com ela de forma mais consciente e criativa. Ao compreendermos a construção neuropsicológica da percepção e ao envolvermos-nos ativamente na criação da realidade, tornamo-nos co-criadores da nossa experiência de vida. Esta perspectiva fortalecedora abre novas possibilidades para o crescimento pessoal, a realização e o cumprimento. À medida que continua a sua prática diária, preste atenção à forma como as suas percepções mudam e como essas mudanças se manifestam na sua realidade externa. O conceito de um universo holográfico é uma ideia profunda e revolucionária que desafia a nossa compreensão convencional da realidade. Este princípio sugere que o universo está fundamentalmente interligado, com cada parte a conter informação sobre o todo, tal como um holograma. Num holograma, se cortarmos um pedaço da película holográfica, cada fragmento continuará a conter a imagem completa, embora com uma resolução inferior. Este princípio holográfico estende-se à nossa compreensão da consciência e da realidade. Implica que cada consciência individual não está separada da consciência universal, mas é um microcosmos que contém a essência do todo. Esta perspectiva alinha-se com as antigas tradições de sabedoria que falam da interconexão de todas as coisas e da ideia de que o macrocosmo se reflete no microcosmo. A natureza holográfica do universo tem implicações significativas para a nossa compreensão da realidade e do nosso lugar dentro dela. Sugere que a informação sobre todo o universo está codificada dentro de cada um de nós, acessível através de estados de consciência alargados. Este conceito explica fenômenos como a intuição, em que os indivíduos podem aceder a conhecimentos que parecem transcender a sua experiência pessoal. Em termos práticos, o princípio holográfico significa que, ao compreendermos e transformarmos a nós próprios, podemos influenciar o todo maior. O crescimento e a transformação pessoais repercutem-se no exterior, afetando não só o nosso ambiente imediato, mas também contribuindo para a evolução da consciência coletiva. Esta compreensão confere aos nossos esforços individuais de autoaperfeiçoamento um significado cósmico. A natureza holográfica da realidade também fornece uma estrutura para a compreensão de fenômenos não locais, como a telepatia e a visão remota. Se toda a informação está codificada holograficamente em todo o universo, torna-se teoricamente possível aceder à informação sobre acontecimentos ou pessoas distantes através de estados alterados de consciência. Para o crescimento e a transformação pessoal, o princípio holográfico oferece uma visão poderosa.
sugere que, ao alinharmos a nossa consciência individual com estados de consciência mais elevados, podemos aceder ao vasto reservatório de sabedoria e criatividade universais. Práticas como a meditação, a contemplação e o nosso ritual diário de 5 minutos podem ser vistas como métodos para nos sintonizarmos com este campo holográfico de informação. Além disso, a natureza holográfica do universo implica que a cura e a transformação, a nível individual, podem ter efeitos de longo alcance. Ao resolvermos os nossos conflitos pessoais e ao elevarmos a nossa consciência, contribuímos para a cura e evolução do coletivo. Esta perspectiva incute um sentido de responsabilidade e propósito na nossa jornada de crescimento pessoal. Compreender a natureza holográfica da realidade também nos ajuda a navegar nas complexidades da vida com maior facilidade e graça. Lembra-nos que não somos seres isolados a lutar contra um universo indiferente, mas sim partes integrantes de um todo vasto e interligado. Esta mudança de perspectiva pode aliviar sentimentos de separação e alienação, promovendo um sentido mais profundo de pertença e objetivo. Enquanto continua a sua prática diária, contemple a natureza holográfica do seu ser. Reconheça que dentro de si existe o potencial para aceder à sabedoria universal e para influenciar o tecido da própria realidade. Permita que esta compreensão o inspire e o capacite na sua jornada de transformação pessoal e coletiva. A convergência da investigação científica e da sabedoria mística representa uma das fronteiras mais excitantes na nossa compreensão da consciência e da realidade. Durante séculos, estes dois domínios foram considerados separados e muitas vezes contraditórios. No entanto, os recentes avanços na física quântica, na neurociência e nos estudos da consciência estão a revelar paralelos impressionantes com os antigos ensinamentos espirituais. A física quântica, com seus princípios de não localidade, emaranhamento e o efeito do observador, ecoa muitos conceitos há muito defendidos pelas tradições místicas. A ideia de que a consciência desempenha um papel fundamental na formação da realidade, outrora no domínio da filosofia esotérica, está agora a encontrar apoio em experiências científicas. A experiência da dupla fenda, por exemplo, demonstra como o ato de observação pode influenciar o comportamento das partículas ao nível quântico. As antigas tradições de sabedoria há muito que falam da interligação de todas as coisas, da natureza ilusória da separação e do poder da mente para influenciar a realidade. Estas ideias, outrora rejeitadas como mera superstição pela comunidade científica, estão agora a ser reconsideradas à luz da investigação emergente. O campo da epigenética, por exemplo, mostra como os nossos pensamentos e crenças podem influenciar a expressão genética, fornecendo uma base biológica para a ligação mente-corpo enfatizada em muitas práticas espirituais. O estudo da consciência em si está a fazer a ponte entre a ciência e o misticismo. Enquanto a neurociência tradicional via a consciência como um subproduto da atividade cerebral, novas teorias propõem que a consciência pode ser fundamental para o próprio universo. Esta perspectiva alinha-se com os ensinamentos espirituais que veem a consciência como o tecido primário da realidade. As aplicações práticas desta convergência estão a surgir em vários domínios. A meditação mindfulness, outrora considerada uma prática puramente espiritual, é agora reconhecida pelos seus efeitos mensuráveis na estrutura e função do cérebro. Os profissionais de saúde estão cada vez mais a incorporar técnicas mente-corpo a par dos tratamentos convencionais, reconhecendo o poderoso papel da consciência na cura. No domínio do desenvolvimento pessoal, a integração da compreensão científica e da sabedoria mística oferece ferramentas poderosas para a transformação. Técnicas como a visualização, a afirmação e o trabalho energético podem ser compreendidas tanto em termos dos seus efeitos nas vias neurais, como da sua influência no campo quântico das possibilidades. Quando fazemos a ponte entre a ciência e o misticismo na nossa vida cotidiana, abrimos-nos a uma compreensão mais holística da realidade. Esta perspectiva integrada permite-nos abordar os desafios da vida, tanto com análise racional como com sabedoria intuitiva. Encoraja-nos a cultivar um sentido de admiração e curiosidade sobre a natureza da existência,
ao mesmo tempo que fundamenta as nossas experiências na observação empírica. A convergência da ciência e do misticismo também é promissora para enfrentar os desafios globais. Ao reconhecermos a interconexão fundamental de todas as coisas, desenvolvemos um maior sentido de responsabilidade pelo nosso planeta e por todos os seus habitantes. Esta mudança de consciência pode catalisar soluções inovadoras para questões ambientais, sociais e econômicas. À medida que prossegue a sua prática diária, considere a forma como pode integrar a compreensão científica com as percepções místicas. Permita que a sua mente racional informe as suas explorações espirituais e que a sua sabedoria intuitiva guie as suas investigações científicas. Esta abordagem equilibrada pode conduzir a percepções profundas e a experiências transformadoras, colmatando o fosso entre os reinos material e espiritual da existência. A expansão da consciência representa um aspecto fundamental do crescimento e da evolução humana. Implica transcender a nossa percepção limitada, baseada no ego, para aceder a estados de consciência mais amplos e inclusivos. Esta expansão não é meramente um exercício intelectual, mas uma mudança profunda no nosso próprio modo de ser e de percepcionar a realidade. As técnicas para aceder a estados alterados de consciência foram desenvolvidas e aperfeiçoadas por várias culturas ao longo da história. Estas incluem a meditação, a respiração, o movimento rítmico, o canto e o uso de substâncias psicadélicas em contextos controlados e sagrados. Cada um destes métodos serve para perturbar os nossos padrões habituais de pensamento e percepção, abrindo portas para uma consciência alargada. A meditação, em particular, destaca-se como uma ferramenta poderosa e acessível para a expansão da consciência. Através da prática consistente, a meditação permite-nos observar o funcionamento da nossa própria mente, criando um espaço entre os nossos pensamentos e a nossa consciência. Esta separação permite-nos reconhecer que não somos os nossos pensamentos, mas a consciência que os observa. À medida que esta percepção se aprofunda, o nosso sentido do eu expande-se para além dos limites do nosso ego individual. As técnicas de respiração, como a respiração holotrópica ou pranayama, utilizam o poder da respiração para alterar o nosso estado de consciência. Ao alterar os nossos padrões de respiração, podemos influenciar o nosso sistema nervoso e a química do cérebro, induzindo estados de relaxamento profundo ou de consciência elevada. Estes estados alterados podem proporcionar uma visão da natureza da realidade e do nosso lugar dentro dela. Os benefícios da consciência alargada são numerosos e profundos. A nível pessoal, pode levar a um aumento da criatividade, a uma melhor capacidade de resolução de problemas e a uma maior resiliência emocional. Muitos indivíduos relatam uma sensação de interconexão com toda a vida, levando a uma maior empatia e compaixão. Esta perspectiva alargada resulta frequentemente numa mudança natural para formas de vida mais éticas e sustentáveis. Os estados de consciência alargados podem também dar acesso a níveis mais profundos de intuição e discernimento. Muitas descobertas científicas, obras-primas artísticas e soluções inovadoras para problemas complexos surgiram a partir destes estados alterados. Ao transcendermos as limitações do nosso pensamento cotidiano, abrimos-nos a novas ideias e perspectivas. A integração de estados de consciência expandidos na vida cotidiana é um aspecto crucial deste trabalho. Embora as experiências de pico possam ser transformadoras, o verdadeiro poder reside em trazer os conhecimentos e perspectivas adquiridos nestes estados para as nossas interações diárias e processos de tomada de decisão. Esta integração permite-nos viver a partir de um lugar de maior consciência, compaixão e objetivo. No domínio do desenvolvimento pessoal, a integração da compreensão científica e da sabedoria mística oferece ferramentas poderosas para a transformação. Técnicas como a visualização, a afirmação e o trabalho energético podem ser compreendidas tanto em termos dos seus efeitos nas vias neurais, como da sua influência no campo quântico das possibilidades. Quando fazemos a ponte entre a ciência e o misticismo na nossa vida cotidiana,
Abrimos-nos a uma compreensão mais holística da realidade. Esta perspectiva integrada permite-nos abordar os desafios da vida tanto com análise racional como com sabedoria intuitiva. Encoraja-nos a cultivar um sentido de admiração e curiosidade sobre a natureza da existência, ao mesmo tempo que fundamenta as nossas experiências na observação empírica. A convergência da ciência e do misticismo também é promissora para enfrentar os desafios globais. Ao reconhecermos a interconexão fundamental de todas as coisas, desenvolvemos um maior sentido de responsabilidade pelo nosso planeta e por todos os seus habitantes. Esta mudança de consciência pode catalisar soluções inovadoras para questões ambientais, sociais e econômicas. À medida que prossegue a sua prática diária, considere a forma como pode integrar a compreensão científica com as percepções místicas. Permita que a sua mente racional informe as suas explorações espirituais e que a sua sabedoria intuitiva guie as suas investigações científicas. Esta abordagem equilibrada pode conduzir a percepções profundas e a experiências transformadoras, colmatando o fosso entre os reinos material e espiritual da existência. A expansão da consciência representa um aspecto fundamental do crescimento e da evolução humana. Implica transcender a nossa percepção limitada, baseada no ego, para aceder a estados de consciência mais amplos e inclusivos. Esta expansão não é meramente um exercício intelectual, mas uma mudança profunda no nosso próprio modo de ser e de percepcionar a realidade. As técnicas para aceder a estados alterados de consciência foram desenvolvidas e aperfeiçoadas por várias culturas ao longo da história. Estas incluem a meditação, a respiração, o movimento rítmico, o canto e o uso de substâncias psicadélicas em contextos controlados e sagrados. Cada um destes métodos serve para perturbar os nossos padrões habituais de pensamento e percepção, abrindo portas para uma consciência alargada. A meditação, em particular, destaca-se como uma ferramenta poderosa e acessível para a expansão da consciência. Através da prática consistente, a meditação permite-nos observar o funcionamento da nossa própria mente, criando um espaço entre os nossos pensamentos e a nossa consciência. Esta separação permite-nos reconhecer que não somos os nossos pensamentos, mas a consciência que os observa. À medida que esta percepção se aprofunda, o nosso sentido do eu expande-se para além dos limites do nosso ego individual. As técnicas de respiração, como a respiração holotrópica ou pranayama, utilizam o poder da respiração para alterar o nosso estado de consciência. Ao alterar os nossos padrões de respiração, podemos influenciar o nosso sistema nervoso e a química do cérebro, induzindo estados de relaxamento profundo ou de consciência elevada. Estes estados alterados podem proporcionar uma visão da natureza da realidade e do nosso lugar dentro dela. Os benefícios da consciência alargada são numerosos e profundos. A nível pessoal, pode levar a um aumento da criatividade, a uma melhor capacidade de resolução de problemas e a uma maior resiliência emocional. Muitos indivíduos relatam uma sensação de interconexão com toda a vida, levando a uma maior empatia e compaixão. Esta perspectiva alargada resulta frequentemente numa mudança natural para formas de vida mais éticas e sustentáveis. Os estados de consciência alargados podem também dar acesso a níveis mais profundos de intuição e discernimento. Muitas descobertas científicas, obras-primas artísticas e soluções inovadoras para problemas complexos surgiram a partir destes estados alterados. Ao transcendermos as limitações do nosso pensamento cotidiano, abrimos-nos a novas ideias e perspectivas. A integração de estados de consciência expandidos na vida cotidiana é um aspecto crucial deste trabalho. Embora as experiências de pico possam ser transformadoras, o verdadeiro poder reside em trazer os conhecimentos e perspectivas adquiridos nestes estados para as nossas interações diárias e processos de tomada de decisão. Esta integração permite-nos viver a partir de um lugar de maior consciência, compaixão e objetivo. Práticas como a escrita de diários, a expressão criativa e a ação consciente podem ajudar a preencher a lacuna entre os estados expandidos e a consciência cotidiana. Ao refletirmos e expressarmos regularmente as nossas percepções,
Reforçamos as vias neurais associadas a estes estados de consciência mais elevados. Com o tempo, esta integração pode levar a uma mudança permanente no nosso nível de consciência de base. Ao explorar técnicas para expandir a sua consciência, aborde o processo com uma mente aberta e um espírito de curiosidade. Lembre-se de que a jornada de cada indivíduo é única e o que funciona para uma pessoa pode não ressoar com outra. Seja paciente consigo próprio e confie no desenrolar da sua própria expansão. Através da prática e integração consistentes, a expansão da consciência torna-se não apenas uma série de experiências isoladas, mas uma transformação fundamental na forma como percepcionamos e interagimos com a realidade. Esta mudança tem o potencial de revolucionar não só as nossas vidas individuais, mas também a nossa existência coletiva como espécie. O conceito de efeito cascata no trabalho de consciência é um poderoso lembrete da natureza interconectada da realidade. Tal como uma pedra largada num lago cria ondulações que se estendem muito para além do seu ponto de impacto, os nossos pensamentos, emoções e ações geram ondas de influência que vão muito para além do nosso ambiente imediato. Esta compreensão tem implicações profundas na transformação pessoal e na evolução coletiva. A transformação pessoal não é um acontecimento isolado, é um processo que afeta inevitavelmente o mundo à nossa volta. À medida que trabalhamos em nós próprios, curando as nossas feridas, expandindo a nossa consciência e alinhando-nos com o nosso potencial mais elevado, criamos uma ressonância positiva que influencia as nossas relações, as nossas comunidades e, em última análise, a consciência coletiva da humanidade. Este efeito de ondulação funciona através de vários mecanismos. A um nível subtil, os nossos pensamentos e emoções contribuem para o campo coletivo da consciência, influenciando a vibração global da espécie humana. De forma mais tangível, o nosso estado transformado de ser afeta a forma como interagimos com os outros, inspirando e elevando aqueles que nos rodeiam através das nossas palavras, ações e da nossa própria presença. A interconexão de toda a consciência significa que cada mudança na consciência individual contribui para a evolução do todo. Este conceito alinha-se com o efeito borboleta na teoria do caos, que postula que pequenas mudanças nas condições iniciais podem levar a alterações em grande escala em sistemas complexos. No domínio da consciência, isto sugere que mesmo os avanços pessoais aparentemente menores podem catalisar mudanças coletivas significativas. Compreender o efeito cascata do nosso trabalho de consciência imbui a nossa jornada de crescimento pessoal com maior significado e objetivo. Lembra-nos que os nossos esforços para o autoaperfeiçoamento e para a expansão da consciência não são objetivos egoístas, mas sim contribuições para o melhoramento de todos. Esta perspectiva pode proporcionar motivação e inspiração em alturas difíceis do nosso desenvolvimento pessoal. O efeito de cascata também realça a nossa responsabilidade enquanto seres conscientes. À medida que tomamos consciência do impacto do nosso estado interior no mundo que nos rodeia, somos chamados a cultivar pensamentos, emoções e ações que contribuam positivamente para o coletivo. Esta responsabilidade estende-se à forma como nos relacionamos com os outros, como tratamos o nosso ambiente e as escolhas que fazemos na nossa vida cotidiana. As práticas que amplificam o efeito de onda positivo incluem actos de bondade, expressão de gratidão e o envio consciente de pensamentos de amor e cura para os outros e para o planeta. Estas práticas não só beneficiam os destinatários, como também elevam a nossa própria consciência, criando um ciclo de feedback positivo, de expansão da consciência e da benevolência. Para além disso, o efeito de ondulação sublinha a importância da comunidade no trabalho de consciência. Ao juntarmos-nos com indivíduos que pensam da mesma forma, podemos criar campos de ressonância poderosos que aceleram a transformação pessoal e coletiva. A meditação em grupo, por exemplo, tem demonstrado ter efeitos mensuráveis na redução das taxas de criminalidade e na promoção da paz nas áreas circundantes. Enquanto continua a sua prática diária, considere o efeito de ondulação do seu trabalho de consciência. Visualize a sua consciência em expansão
como ondas de luz e energia positiva que se estendem para fora, tocando a vida dos outros e contribuindo para a evolução da consciência coletiva. Permita que esta compreensão o inspire a aprofundar a sua prática e a viver cada dia com maior atenção e intenção. Lembre-se, cada pensamento, cada ato de bondade e cada momento de consciência expandida contribui para a transformação do nosso mundo. Não está separado da realidade que experiencia. É parte integrante da sua criação e evolução contínuas. Abrace este poder e responsabilidade e deixe a sua consciência transformada ser um farol de luz no mundo. O caminho da expansão da consciência e da transformação da realidade nem sempre é suave. Os desafios e a resistência são partes naturais da jornada, muitas vezes surgindo de padrões e crenças profundamente arraigados. Reconhecer e ultrapassar estes obstáculos é crucial para o crescimento e transformação contínuos. Os obstáculos comuns no trabalho de consciência incluem a dúvida, o medo e a inconsistência. A dúvida pode surgir como ceticismo sobre a eficácia da prática ou sobre a capacidade de mudança de uma pessoa. O medo manifesta-se muitas vezes como resistência a abandonar padrões familiares, mesmo que estes já não nos estejam a servir. A inconsistência na prática pode impedir o progresso, uma vez que os efeitos transformadores do trabalho de consciência são cumulativos. As estratégias para manter a consistência incluem a definição de um horário regular para a prática, a criação de um espaço dedicado ao seu ritual diário e a ligação da sua prática aos hábitos existentes. Os parceiros de responsabilidade ou a adesão a uma comunidade de indivíduos com os mesmos objetivos podem proporcionar apoio e motivação. A paciência e a persistência são virtudes fundamentais neste trabalho. A transformação raramente acontece de um dia para o outro. É um processo gradual de desenvolvimento e integração. Comemore as pequenas vitórias e as mudanças súbitas de percepção, reconhecendo-as como sinais de progresso. Confie no processo e mantenha-se empenhado na sua prática, mesmo quando os resultados imediatos não são aparentes. Lembre-se de que a resistência indica frequentemente áreas propícias ao crescimento. Quando se deparar com uma resistência interna, aborde-a com curiosidade e não com frustração. Estes momentos de desafio precedem muitas vezes avanços significativos na consciência e na compreensão. À medida que aprofundamos a nossa exploração da consciência e da realidade, deparamos-nos com conceitos avançados que desafiam a nossa compreensão convencional da existência. Estas ideias, apesar de complexas, oferecem uma visão profunda sobre a natureza da nossa experiência e o potencial da consciência humana. A não localidade e o emaranhamento, princípios da física quântica, têm implicações intrigantes para a experiência humana. A não localidade sugere que a informação pode ser transmitida instantaneamente através de qualquer distância, desafiando a nossa compreensão clássica do espaço e do tempo. O emaranhamento implica que as partículas podem permanecer ligadas e influenciar-se mutuamente, independentemente da distância. Estes conceitos podem explicar fenômenos como a telepatia e a cura à distância. O tempo, nesta perspectiva avançada, não é uma progressão linear, mas uma construção da consciência. Algumas teorias propõem que todos os momentos, passado, presente e futuro, existem simultaneamente num vasto agora. A nossa experiência do tempo como um fluxo do passado para o futuro é um produto da forma como a nossa consciência navega neste eterno presente. A possibilidade de aceder à informação para além das limitações do espaço-tempo abre caminhos fascinantes para a exploração. Práticas como a visão remota, a precognição e o acesso aos registros acásticos podem ser entendidas como formas de aceder a este campo de informação não local. Embora estas capacidades possam parecer extraordinárias, podem ser potenciais latentes dentro de toda a consciência humana, aguardando desenvolvimento através de uma prática concentrada e de uma consciência alargada. Ao envolvermos-nos com estes conceitos avançados, é importante manter um equilíbrio entre a exploração de mente aberta e o pensamento crítico. Embora estas ideias ofereçam possibilidades excitantes, devem ser abordadas com discernimento e baseadas na experiência pessoal.
As ideias e práticas que exploramos têm aplicações práticas em vários aspectos da vida, desde as relações pessoais aos empreendimentos profissionais. Ao integrar a consciência expandida nas nossas experiências diárias, podemos melhorar a qualidade das nossas vidas e contribuir positivamente para o nosso ambiente. Nas relações, as técnicas de consciência podem melhorar a comunicação, a empatia e a resolução de conflitos. Ao manter a consciência dos nossos próprios pensamentos e emoções, podemos responder aos outros a partir de um lugar de clareza e não de reatividade. Práticas como a meditação da bondade amorosa podem cultivar a compaixão e a compreensão, fortalecendo os laços com os outros. Em contextos profissionais, a aplicação de práticas de consciencialização pode melhorar a criatividade, a tomada de decisões e as capacidades de liderança. As técnicas de atenção plena podem melhorar a concentração e a produtividade, enquanto a consciência alargada pode fornecer soluções inovadoras para problemas complexos. Os líderes que operam a partir de um local de consciência alargada criam frequentemente ambientes de trabalho mais harmoniosos e eficazes. A criatividade e a capacidade de resolução de problemas são significativamente melhoradas através do trabalho de consciência. Ao aceder a estados alterados de consciência, podemos aceder a poços mais profundos de inspiração e discernimento. Muitos artistas, cientistas e inovadores ao longo da história atribuíram as suas descobertas a experiências de consciência alargada. Integrar estas práticas na vida cotidiana requer consistência e paciência. Comece por incorporar pequenos momentos de atenção plena ao longo do seu dia. Aumente gradualmente estes períodos e explore a forma como pode aplicar os princípios da consciência alargada a desafios ou objetivos específicos da sua vida. Lembre-se que as aplicações mais profundas deste trabalho surgem muitas vezes espontaneamente à medida que o seu nível geral de consciência aumenta. Mantenha-se aberto a novas possibilidades e confie no desenvolvimento do seu potencial expandido. O campo de estudos da consciência está a evoluir rapidamente, com pesquisas e tecnologias emergentes a abrir novas fronteiras na nossa compreensão da mente e da realidade. Esta excitante área de investigação tem um imenso potencial para transformar a nossa experiência individual e coletiva. Os avanços na neurociência e nas tecnologias de imagiologia cerebral estão a fornecer conhecimentos sem precedentes sobre os correlatos neurais da consciência. Estudos sobre meditação e outros estados alterados estão a revelar como estas práticas alteram fisicamente o cérebro, dando credibilidade científica a antigas tradições de sabedoria. A biologia quântica é um campo emergente que explora a forma como os fenômenos quânticos podem desempenhar um papel nos processos biológicos, incluindo a consciência. Esta investigação pode estabelecer uma ponte entre a física quântica e a experiência humana, explicando potencialmente fenômenos como a intuição e a consciência não local. O desenvolvimento da inteligência artificial, IA, está a levantar questões profundas sobre a natureza da consciência e a levar-nos a aperfeiçoar a nossa compreensão do que significa estar consciente. Medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, as fronteiras entre a consciência humana e a consciência da máquina podem esbater-se, levando a novas considerações filosóficas e éticas. As potenciais implicações sociais dos estudos avançados sobre a consciência são de grande alcance. À medida que mais indivíduos se envolvem em práticas que expandem a consciência, podemos assistir a mudanças nos valores sociais no sentido de uma maior empatia, cooperação e vida sustentável. A integração de técnicas de expansão da consciência na educação, nos cuidados de saúde e na governação poderá conduzir a abordagens mais holísticas e eficazes nestes domínios. Ao olharmos para o futuro, a evolução da própria consciência humana pode ser a nossa maior fronteira. Alguns teóricos propõem que estamos no limiar de uma nova fase do desenvolvimento humano, caracterizada por um modo de consciência mais integrado e expansivo. Esta evolução poderia mudar fundamentalmente a forma como percepcionamos a realidade e interagimos com o nosso mundo. À medida que concluímos a nossa exploração da consciência e da transformação da realidade,
é importante refletir sobre as principais percepções que descobrimos. Percorremos a natureza da realidade, o poder da percepção e o potencial da consciência humana para moldar as nossas experiências. A prática diária de 5 minutos de que falamos é uma ferramenta poderosa para iniciar a transformação pessoal. Ao envolver-se consistentemente com esta prática, alinha a sua consciência com o tecido fundamental da realidade, abrindo portas a novas possibilidades e experiências. Lembre-se de que este trabalho é ao mesmo tempo profundamente pessoal e universalmente significativo. À medida que expande a sua consciência e transforma a sua realidade, contribui para a evolução da consciência coletiva. O seu crescimento pessoal repercute-se no exterior, influenciando o mundo de formas sutis, mas profundas. Encorajo-vos a continuar esta viagem de exploração e transformação. Mantenha-se curioso, de mente aberta e persistente na sua prática. Confie no processo de desenvolvimento da consciência, mesmo quando o progresso parece lento ou surgem desafios. Para aqueles que desejam aprofundar estes conceitos e práticas, convido-os a explorar mais recursos, a juntarem-se a comunidades centradas na consciência e a considerarem uma formação avançada em meditação e noutras técnicas de expansão da consciência. A sua consciência é uma força poderosa para moldar a sua realidade. Ao dedicar tempo todos os dias a esta prática, estará a assumir um papel ativo na cocriação da sua experiência de vida. Abrace este poder, use-o com sabedoria e veja como a sua realidade se transforma em alinhamento com as suas aspirações mais elevadas. Obrigado por embarcar nesta viagem transformadora. Que o seu caminho seja repleto de discernimento, crescimento e experiências profundas de consciência expandida.